Irmãos, vamos otimizar o nosso tempo, né? Vamos já dar início aqui. Tivemos um atraso no começo, temos aí mais ou menos até 11 alguma coisa, para expor o assunto. Hoje eu vou continuar o tema do domingo passado, do arrependimento para a vida. Irmãos, não é porque é a nossa doutrina, não, da nossa igreja, não, mas é um assunto da mais extrema importância, é básico, é simples, aparentemente, a questão do arrependimento, mas é algo fundamental, algo que muitas vezes passa batido aí no pensamento cristão em geral. Detalhes, né? Nós vamos ver alguns detalhes hoje, pela manhã, que precisamos considerar. Então, a palavra de Deus, nossa base, nossos símbolos de fé, né? Tem um material também, guia de estudos da Confissão de Fé, e também o material do R6 Pro. Vamos orar então? Vamos orar mais uma vez, antes de iniciarmos aqui a classe. Oremos. Senhor, estamos aqui, reunidos diante do Senhor, essa classe, esses que aqui irão aprender mais do Senhor, das tuas verdades, nos ilumina, dá-nos o teu Espírito, fala aos nossos corações e nos dá a experimentar, ó Pai, essas verdades, que elas sejam realidade na nossa vida, muda cada um de nós particularmente e muda a igreja também, ó Pai. Muda o teu povo, transforma, opera. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, alguns versículos aí, na verdade Ezequiel 36, 31 a 32, fala de arrependimento. Eu já li na aula anterior, vou ler de novo. Ezequiel 36, 31 a 32, o profeta lá diz assim: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, mais uma vez, vamos falar dessa situação aí do arrependimento. A seção 3, eu parei nela na aula passada, eu não comentei, nós vamos comentar a seção 3 em diante, do capítulo 15, e está lá registrado o seguinte: Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Tem alguns versículos aqui, eu já li Romanos 3, 24, Lucas 13, de 3 a 5. Né? Ali em Lucas, por exemplo, Jesus diz: Não eram eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E no verso 5, não eram eu vos afirmo. Esse não eram aí se aqueles que morreram eram mais pecadores do que outros que não morreram. Jesus diz, não. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, a doutrina da nossa confissão de fé, a doutrina reformada, nós devemos entender ela também em oposição ao romanismo, ao catolicismo. Não é uma questão da gente querer ficar fazendo essa comparação por uma questão de disputa pessoal, é uma questão de que só havia a igreja romana até a reforma. Então, pelo menos assim, havia outras igrejas, mas no Ocidente havia a igreja oriental, né, que tinha a sede lá em Constantinopla. Essa igreja, depois da queda de Constantinopla, mais para frente, ela vai para a Rússia e vira a igreja ortodoxa russa, e os árabes, eles entram ali, por aquele lado. Os árabes, eles vão e conquistam Constantinopla,
aquele lugar que era a Ásia Menor da Bíblia vira a Turquia, que é um país árabe, e os muçulmanos também entram na Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. E há uma batalha, né, onde Carlos Martelo ele resiste lá nos montes entre a França e a Espanha, e os muçulmanos são impedidos de avançar. Então, a Igreja Católica, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando do Ocidente, onde a Igreja Católica estava sozinha. Os ortodoxos estavam lá para o outro lado, foram para o lado da Rússia. Então, no Ocidente, que é onde é a base da igreja, da nossa igreja, de onde vem, da Europa, havia só a Igreja Católica até a Reforma. Ali, Alemanha, né, França, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, só tinha catolicismo. Né? Era a igreja cristã, que estava ali numa relação bem íntima com o Estado. Então, vem a reforma. E os reformadores, a princípio, eles não queriam romper com a igreja, né? E aí, mas há um rompimento. E aí, isso vai gerar uma definição de doutrina, tanto católica quanto protestante. Então, quando os nossos irmãos lá, puritanos, quando eles dizem não devemos confiar no arrependimento como sendo uma satisfação pelo pecado, ou a causa do perdão, você tem que lembrar. Não sei se você aqui já foi católico aqui, né? Mas não sei como é que está hoje, né? Mas vocês lembram que existe um negócio chamado confessionário, né? Então, o fiel ali, quando ele peca, ele vai lá, ele confessa o pecado dele para o sacerdote, para o padre. Eu nunca fiz isso, nunca fui católico, mas não sei se alguém aqui já fez isso. E aí, depois que há a confissão, o que é dito? Reze, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, é isso? Não sei, quem foi católico deve saber. Então, para que é dito assim, reze tanto a Ave Maria, tantos Pai Nosso? Para fazer satisfação pelo pecado. O grande problema no romanismo não é a confissão, embora a reforma, ela exaltou o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, há um sentido que o seu pecado, em primeiro lugar, é contra Deus, e você tem que confessar a Deus em primeiro lugar. Lembra do Salmo 51? Davi disse, contra ti pequei, né? Contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos. Então, fundamentalmente, em primeiro lugar, o pecado ele é contra Deus. Mas, irmãos, o pecado também fere o próximo. O pecado também, ele também é horizontal, ele é vertical, mas ele também é horizontal. E não é antibíblico confessar os pecados uns aos outros, né? Não obrigatoriamente apenas a uma figura de um padre, ou de um sacerdote, ou de um pastor. Só que, às vezes, o pessoal entende que a oposição entre protestante e católico católico confessa lá, tem um confessionário, e protestante não precisa. Hoje, as pessoas acham que não precisam, mas o foco da questão, o problema, não era a confissão em si, era o que vinha depois. Você quer ser perdoado? Então vá lá, reze tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso. E a nossa confissão está dizendo que nós não podemos confiar no arrependimento como de algum modo uma satisfação pelo pecado. A base do perdão é o que Cristo fez, não é o que eu faço, não é a penitência. Certo? Então, nós devemos ter isso com muita clareza. O arrependimento, nós já vimos, é um dom de Deus, é graça de Deus. Certo? Então, nós temos que entender isso, ter uma visão equilibrada do lugar do arrependimento. O arrependimento não satisfaz a justiça de Deus pelo pecado cometido, ou seja, o arrependimento não expia o pecado. Então, a visão católica você pecou, confessou, tranquilo, mas você vai ter que fazer uma restituição, uma satisfação. E aí você tira a base do perdão de Cristo, do que Cristo fez, e você coloca na penitência. Né? Então, a pessoa se auto-penitencia para poder ter o perdão.
E nós, evangélicos, hoje, embora a gente não fale de penitência, mas às vezes a gente fala de uma maneira como se a gente coloca no nosso arrependimento méritos, como se Deus dependesse do nosso arrependimento, em certo sentido, para nos perdoar. O nosso arrependimento não compra o perdão de Deus. Então parece assim, muito dito no meio cristão, né, nosso, coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então parece assim que a ideia que transparece é que se eu for muito quebrantado, né, for uma pessoa bem chorona, que nem Jeremias, aí Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, realmente eu tenho que perdoar. Pastor Camões chora muito, é quebrantado, como se o meu quebrantamento fosse a base do meu perdão. Né? Como se ele produzisse satisfação da justiça de Deus. Então Deus fica satisfeito comigo, porque eu sou uma pessoa bem quebrantada e tudo. Não, o arrependimento é importante, faz parte do processo, mas Deus nos perdoa por amor do seu próprio nome. É o que ele falou lá no texto de Ezequiel. Ele diz, não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. É verdade que o meu papel é me envergonhar. É olhar para o meu pecado e ver que ele é odioso. É verdade que o meu papel é ser grato a Deus pelo perdão. Eu tenho que me arrepender. Mas eu tenho que entender que a base do perdão não é na performance, na minha performance de arrependido. Né? Embora dificilmente um arrependimento genuíno vem sem quebrantamento, sem choro. Dificilmente vai acontecer que alguém se arrependa de verdade e isso não afete os sentimentos da pessoa. Mas a gente tem que entender, irmãos, que nós não temos nada em nós que satisfaça a justiça de Deus. Então, na Idade Média, antes da Reforma, na igreja cristã que estava ali, especialmente no Ocidente, na época conhecida como Idade das Trevas, período medieval, havia a ideia de penitência, algo que o pecador fazia por si mesmo para fazer satisfação de pecados. Lembra lá no Antigo Testamento que quando a pessoa roubava, furtava algo, roubava, não era só assim, me perdoe, ela tinha que devolver. Se ela não tivesse com que devolver, trabalhar para poder pagar, e não devolvia apenas um. Às vezes era 5 vezes o tanto. Então, a igreja católica, a igreja cristã, antes da reforma, ela aplicou essa ideia ao perdão de pecados. Então, beleza, você se arrependeu, mas você tem que fazer algo para poder complementar aí, e você aprender que não é bom mais pecar. Então, tem que fazer satisfação. E tinha um problema também que a reforma trabalhou. A reforma estava no movimento humanista, houve um retorno às fontes, mas a Igreja Católica adotou a Vulgata, que era uma tradução do latim, tradução latina da Bíblia, e a Vulgata, que Jerônimo, um pai da Igreja, traduziu, estava na língua latina. E o que é que acontece? Vocês lembram daquelas passagens lá do Evangelho que diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrependei-vos. Na Vulgata aparecia mais ou menos assim, penitenciai-vos. Penitenciai-vos. A ideia católica, a ideia monástica, né, medieval, era o quê? Eu pequei, então tenho que me açoitar aqui até Deus olhar e ficar, realmente ele se quebrantou, se arrependeu, pronto, agora está perdoado, meu filho, está perdoado. Então, veja que a reforma, não só os reformadores, né, ali, os humanistas bíblicos, né, Calvino, Lutero, até mesmo Erasmo de Roterdã, que era meio católico, na verdade ele era católico, né? Ele não era um pregador. O pessoal, quando começou a estudar grego e hebraico, eles começaram a estudar lá o grego e hebraico, começaram a ouvir o que a igreja estava pregando, olhava na Vulgata, olhava aqui no grego, na edição grega de Erasmo, outro que publicou, e não, está errada essa interpretação aí. Tem alguma coisa errada aí.
arrependei-vos aí, não é nesse sentido de penitenciai-vos, né? E aí veio todo esse desenvolvimento doutrinário e de retorno às fontes, retorno à palavra de Deus. Então, hoje a igreja tem se afastado novamente. A igreja cristã se afastou das Escrituras, de uma exposição sadia, bíblica. As pessoas não se importam com o significado, com o que está realmente nas Escrituras, né? A falta de preparo também daqueles que são responsáveis pela instrução da igreja. E o que é que acontece? Você não vê, às vezes, escrito, mas pelo senso comum, por aquilo que, pela linguagem, às vezes até não verbal, não é dito às vezes, mas você percebe que, em geral, as pessoas pensam que arrependimento é uma mudança de atitude assim para impressionar Deus. Então eu vou ali, faço aquela performance, faço um choro bem muito ali na igreja. Nada contra o choro, né? Como eu disse, o quebrantamento, nós temos dito aqui, ele é importante. Mas eu não posso achar que eu vou impressionar a Deus. Deus conhece o nosso coração profundamente, né? Ele sabe o que é lágrima de crocodilo. Tem gente que chora fácil, né? Tem gente que, se você pedir para ela chorar todo dia, ele consegue chorar, né? A pessoa se acostuma, ela às vezes tem uma tendência, um temperamento mais emotivo. E às vezes tem um irmão que é bem humilde, quebrantado, mas você não vê uma lágrima caindo do olho dele. E muita gente pode olhar e dizer, esse irmão não é quebrantado, né? Esse irmão... Não, irmãos, nós devemos ter cuidado com isso. E ter cuidado também de colocar a base do perdão de Deus nessa questão, porque não é a base. Então, nós temos visto, o arrependimento é uma graça, é Deus quem nos dá um novo coração, inclinado à obediência. Ele não faz isso por causa de nós, de nada em nós, ele faz isso apesar de nós, e é o nosso dever nos envergonhar dos nossos maus caminhos e ter gratidão pelo perdão. Nosso perdão ou aceitação não acontece com base em nosso arrependimento, mas apenas pela livre graça de Deus. Parece confuso, porque assim, a gente fala assim, a Bíblia diz, né, arrependei-vos e crede. Então, Deus quer que arrependa ou não? Sim. O arrependimento, ninguém vai ser perdoado sem se arrepender, certo? Mas a base do perdão não é o meu arrependimento. Por exemplo, a justificação é somente pela fé? É. Mas é a fé que lhe justifica, a fé em si? Não, a fé é instrumento. Você é justificado pela graça, mediante a fé. A fé é o instrumento. Mas a fé não tem méritos em si. O valor da fé é porque ela se agarra a Cristo. Então não é a sua fé e o seu arrependimento que lhe salva. É Cristo, é a graça de Cristo, é o amor de Deus. É Deus ter dado o seu Filho. Deus quer que nos arrependamos e cremos, sim, porque são meios de nos apegarmos a Cristo somente e sermos salvos pela graça. Mas a base do perdão não é a sua fé ou é o arrependimento. Não é o nosso novo caminho de vida que nos salva. Muita gente pensa isso. Não, eu estou aqui, não é o meu momento ainda, mas uma hora eu vou ser crente, uma hora eu vou andar na lei dos crentes, vou me ajeitar, vou parar de fazer isso, isso e isso. A pessoa acha que é isso que vai salvar ela. Em determinado momento da vida dela, ela vai, não, eu vou deixar de fazer isso, né? Não vou fazer, crente não faz isso, crente... E acha que essa mudança, essa transformação superficial é salvadora, né? Não é, irmãos. Nossa redenção vem do sangue de Cristo. A remissão dos pecados não é segundo a qualidade do nosso arrependimento, mas segundo a graça de Deus. Inclusive, aquele primeiro arrependimento que você tem quando nasce de novo, ele é imperfeito. Mas eu chorei tanto, pastor, no dia. Chorei muito. Sim, mas depois você tem que se arrepender de novo, e de novo, e de novo. Continuar se arrependendo.
né? E alguns dizem até que devemos nos arrepender do nosso arrependimento, porque é um arrependimento fraco, imperfeito. Depois a gente acaba voltando, muitas vezes, se não tivermos vigiarmos, voltando a cometer os mesmos erros que nos fez sofrer tanto em outro momento. Embora o arrependimento não seja a causa do perdão de Deus, não há perdão sem arrependimento. A causa do perdão de Deus é o seu amor. Deus nos amou, é a causa. Deus nos amou na eternidade. Por consequência, ele nos deu seu Filho. Cristo veio, é uma causa. Por consequência, ele pagou os nossos pecados, nos enviou o Espírito. A consequência, o Espírito aplica em nós o perdão, a salvação. Certo? Então, a causa, quando você volta à causa última, digamos assim, do nosso perdão, é o amor de Deus, é a eleição, é Cristo ter vindo. O arrependimento faz parte aí do processo, mas não é a causa, a base, né? Então, ele está aí nessa cadeia de causas e efeitos, mas ele não é a base. Fé e arrependimento não salvam, mas são meios e caminhos que o Senhor estabeleceu para que os pecadores que são salvos possam trilhar e receber o perdão em Cristo Jesus. Então, não devemos confiar no arrependimento como sendo algum modo de satisfação pelo pecado. Ah, mas o meu arrependimento foi maravilhoso, pastor, foi muito bom, eu chorei muito, quebrantei, mudei. No dia que eu me converti, abandonei um monte de coisa já naquele dia. Você tem que confiar em Cristo somente. Certo? Em Cristo Jesus. Não é a causa do seu perdão, esse seu quebrantamento, embora tenha sido algo belo e necessário. A causa é a livre graça de Deus. E aí a confissão diz na última frase, né? Contudo, ele, o arrependimento, é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Então não é a causa, mas tem que ter arrependimento. Quem não se arrepende não tem como esperar ser perdoado sem se arrepender. É um pouco complexo, né? Se você está ouvindo a primeira vez, mas é muito importante entendermos, irmãos, isso. Porque é muito comum na igreja do nosso tempo as pessoas confiarem nisso, no seu arrependimento, na sua penitência, né, no seu quebrantamento. Ah, mas eu faço isso, isso e isso, eu deixei de fazer isso, isso e isso. E então, elas colocam a base da salvação não na graça, né, mas em algo que elas têm ou produzem, ou fazem. Irmãos, até aqui ficou claro? Tirou alguma dúvida aí? Deu para entender? Diga lá, Raimundão. Então, eu entendo que, de um certo modo, Moisés entrou, né, na terra prometida, mas não naquela terra lá. Porque, na verdade, através da promessa da terra, os crentes ali, eles olhavam para algo maior, que é o céu, a promessa da redenção em Cristo. Então, Moisés, inclusive na transfiguração, Moisés e Elias aparecem, né, com Jesus ali, os apóstolos, Pedro diz, é bom estarmos aqui. Então, eu entendo que Moisés, ele foi fiel, ele entrou na terra, ali uma disciplina, né? Na verdade, Raimundo, a gente acha assim, Moisés tinha direito inerente de entrar na terra. Não, se Deus quisesse, ele poderia permitir Moisés entrar, e Deus não quis permitir. Porém, isso foi algo terreno, né? Foi algo da relação terrena ali. Espiritualmente, Moisés, ele entrou na promessa, certo? Então, eu creio dessa maneira, né? Então, por que Deus disciplinou Moisés? Né? Deus tem seus propósitos. Rapaz, Moisés já foi idolatrado pelos judeus, né? Imagine se Moisés não tivesse uma rusga, né? Moisés, quando Deus permite fazer isso, é para a gente entender assim, que Moisés falou que vai vir um profeta maior do que eu, a ele ouvir. Né? Moisés é muito elogiado na Bíblia, mas fica claro na Escritura que o povo deveria esperar um Moisés maior.
né? Um Moisés que... Moisés, no Antigo Testamento, levou o povo para perto da entrada da terra, mas não entrou. O nosso Moisés maior, Jesus, ele não vai, ele vai conseguir ir até o fim. Então, nós humanos, Deus, ele age de uma maneira que fica claro que a gente não pode usar como base de confiança a nós, ou um homem. Então, Moisés, Deus permitiu isso, né? E Moisés, infelizmente, tropeçou, e para nós isso aponta para Cristo, né? Que ele não era o profeta. Né? Então, presbítero. Viu, presbítero? O que acontece é o seguinte, presbítero Romeu, inclusive a gente vai falar aqui mais na frente, tem uma sessão sobre isso. Pecados públicos exigem, né, uma disciplina pública. Então, Moisés, quando ele fez aquilo, ele foi na frente de todo mundo, Deus disse para ele falar, e ele... Né, eu creio que a satisfação daquele pecado, Cristo morreu por aquele pecado, Cristo sofreu por aquele pecado. Então, quando a gente fala satisfação, eu creio que é consequência, é melhor a gente falar em termos de consequência. Porque quando Deus declara assim, perdoado, tem que ter uma base para esse perdão. Jesus foi ferido, né, pelo nosso pecado. Então, a base do nosso perdão é o que Cristo fez. Só que existem consequências, e principalmente, assim, coisas que não voltam atrás. A palavra, então, assim, você peca em público. Eu cometo um pecado da língua aqui em público. O certo, né, eu ir lá no meu quarto e, Senhor, eu pequei, falei besteira na igreja, me perdoe. Não, tá todo mundo, vocês ouviram aqui o que eu falei. O correto é eu vir aqui e dizer, irmãos, eu falei isso aqui, estava com raiva, ou falei isso aqui, não era bíblico, observei melhor, falei, pedi perdão aos irmãos, publicamente. Então, Deus tratou o pecado de Moisés publicamente. Né? Moisés se arrependeu e tudo. E Deus tem seus propósitos, a gente tem várias implicações, né, que podemos tirar, mas Moisés foi perdoado, como Davi, eles foram perdoados, e na verdade é que não foi porque eles sofreram, pelo que eles sofreram depois. O sofrimento, às vezes, é consequência, mas Deus perdoa, ele declara perdoado e está perdoado. Só que aos nossos olhos aqui parece que não, porque tem esses efeitos, né? O Deus tem a disciplina, que Deus é pai, então ele disciplina seus filhos, mas punição no sentido para satisfazer a dívida é Cristo. Né? É justamente isso que a gente está tentando ensinar para os irmãos, que geralmente religião de obras, ou pessoas que são de obras, ela pensa assim, eu fiz errado, aí ela vai querer trabalhar, fazer coisas para poder compensar. E Deus, para nós, ele quer o quê? Que a gente se arrependa, peça perdão. Agora, alguns pecados têm consequências. Deus é pai, ele disciplina. Ele pode disciplinar, por exemplo, na igreja. A igreja também é um meio que Deus usa para disciplinar. Quando há uma disciplina pública, Deus usa isso para poder tratar do problema. Né? Deus usa também pessoas que ele deu autoridade para tratar do... Mas lá na frente, eu vou falar, tem uma sessão aqui que vai falar desses pecados públicos. Na seção 4, a confissão de fé diz o seguinte: como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, assim, existem graus de iniquidade. Por exemplo, Jesus disse para Pilatos que quem entregou ele para Pilatos tinha pecado maior. Então, todo pecado é odioso, todo pecado, o seu salário é a morte. Mas a Bíblia dá a entender que há uma gradação de pecados, né? Há pecados mais odiosos, né? Crimes mais hediondos, digamos assim. Mas todo pecado é pecado. Por exemplo, Mateus 12:36, Jesus diz que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Aquela palavra inopinada ali, aquela palavra, ela revela o coração. Então, todas as palavras, tudo, isso os homens vão prestar conta se não se arrependerem.
Então, veja que não é pequeno. A gente está estudando aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, aqui na quinta-feira, que é a quebra do terceiro mandamento. E a gente está vendo ali como as coisas da língua, os pecados da língua, as blasfêmias, né, todo pecado, em certo sentido, toma o nome de Deus em vão, é blasfemo. Né, em certo sentido, todo pecado faz isso. Certo? Então, apesar de que todo pecado é grave, em certo sentido, mas não há pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia só fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia fala dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, na verdade, se não houvesse perdão, né, todos estaríamos perdidos, grandes e pequenos pecadores. Então, às vezes você olha assim, aquele pecador que vira notícia, né, por último, aí há pouco tempo teve esse tal de Lázaro, né? Que o pessoal ficou acompanhando aí, e etc. Né? E aí, às vezes a gente olha, não, Lázaro, se não se arrepender, está tão perdido quanto eu e você. Parece duro dizer isso, mas é o que a Bíblia diz. Né? O pessoal gosta de usar como exemplo Hitler ou qualquer outro malvado, tirano. Né? Então, Jesus fala, né, que aqueles que morreram na torre de Siloé, os que ficaram vivos não eram melhores que aqueles lá. Certo? Então, diante de Deus, não vai ter ninguém escapando porque o pecado era pequeno. Que é justamente o que as pessoas alimentam. As pessoas lá fora, não sou tão pecador assim. Eu não mato, nunca matei, né, nunca roubei, segundo o julgamento delas, né, superficial. Então, irmãos, ainda que a pessoa não seja um criminoso, não tenha pecados escandalosos, ela é perdida, pecadora diante de Deus. Certo? Mas há um conforto também aí, que não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, nós como igreja devemos entender isso. Né? Davi adulterou, planejou a morte de Urias. Pediu perdão, Deus perdoou o seu pecado. Certo? Deus perdoa pecados. Então, os irmãos precisam entender isso, né? Que embora haja uma gradação de pecados, haja uma gradação, mas todos merecem a condenação, e também que um crente, né, que tem o dom do arrependimento, que tem o arrependimento para a vida, não há pecado que um crente cometa que, na verdade, assim, Deus vai preservar o crente, ele não vai chegar a cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um crente genuíno que tem um arrependimento que é dom de Deus, Deus vai preservar essa pessoa. Aquele que começou a boa obra vai completar. Então, não é que o crente tem as ferramentas para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele tem boca, né? A blasfêmia foi quando que aconteceu a blasfêmia? Jesus estava expulsando demônio e os fariseus eram pelo poder dos demônios. Só que, muitas vezes, eles não sabiam ou não criam que Jesus era quem ele era. Jesus, quando estava na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quando alguém sabe que Jesus é Jesus, quem ele é, o Filho de Deus, e resiste, e diz que o que ele faz é pelos demônios, isso é blasfêmia, irmãos. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Então isso é um pecado que tem uma certa dificuldade, né, de interpretação, mas que a Bíblia diz que é o único que não há perdão. Então, fora esse pecado, Davi, né, pecou, adulterou, Moisés era assassino, Moisés foi duro de coração, bateu, mas Deus perdoou. Diga lá, meu irmão Joel. Bom dia. Não, fora do planejamento não. De fato, quando Deus criou o homem, ele tinha justiça, ele não era só neutro, ele não era um papel em branco, como alguns dizem, uma tábula rasa. Quando Deus criou o homem, ele além de ser bom, justo, ele tinha uma glória, ele refletia a glória de Deus, ele tinha uma justiça original. Ele era totalmente inclinado às coisas boas, certo? Quando o homem peca, o pecado entra na humanidade, ele se espalha,
E o homem agora ele está destituído dessa glória, desse estado, né, dessa questão. Então, todos pecaram, todos estão perdidos, né, fora. Eles não têm mais essa justiça original, essa bondade original. Eles não têm mais. Eles estão escravos do pecado. Então, dentre esse todos, vai haver aqueles que estão mais no profundo lamaçal do pecado, digamos assim, e outros que estão mais em cima, assim, mas todos estão perdidos, né? Então, é como uma senhora religiosa da igreja de Jonathan Edwards, que ela estava pregando, se não nascer de novo, está perdido todos, mesmo se a pessoa for religiosa. Ela, mas eu vou estar no inferno igual aquele bandido lá. Aí ele vai estar no lugar mais quente lá, né? Então, assim, entendeu? Então, a questão do pecado não importa, assim, de maneira geral, né? Todos somos perdidos, pecadores. A gente aqui, existe gradação, existe, mas para o tribunal, para o martelo dizer condenado, bastaria um pecado, que é o que aconteceu com Adão e Eva. Um pecado. Morreu todo mundo. Um pecado. Comeu do fruto proibido. Um pecado só. Aparentemente um pecado nem tão grave, né? Comer uma fruta. Matou ninguém? Matou. Porque Deus disse, foi um suicídio, né? Espiritual. Então todos estão, por natureza, longe, né? De Deus, dessa glória de Deus, dessa condição. Né? Agora, para terminar aqui, o tempo já avançou também, poucos minutos, mas eu vou para as aplicações aqui do capítulo, que é o seguinte, na seção 5. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados. Tem alguns versículos, principalmente aí Paulo, quando ele se converteu, ele dava nome ao que ele era antes. Ele dizia o quê? Obtive misericórdia, etc. Né? Aqui não, nesse verso aqui ele disse que era o principal dos pecadores, mas em outro lugar ele diz assim, que eu era blasfemo, perseguidor. Irmãos, então, esse arrependimento não deve ser geral. Isso não é a qualidade do arrependimento. Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Nós não devemos nos contentar com arrependimento, né, que a pessoa lá fora, os mundanos também dizem. Errar é humano, eles também admitem que não são perfeitos. Né? Então, o problema não é que às vezes você se arrepende de modo genérico. O problema é quando alguém só se arrepende de modo geral, genérico. Nunca a pessoa se arrepende de pecados específicos. Nunca a pessoa confessa um pecado particular. Né? Então, veja que a confissão de fé está dizendo que nós não devemos nos contentar com isso. Eu sei que o pecado sempre é em primeiro lugar contra Deus, que a gente não tem mais o sacerdote, o padre, o confessionário, a gente é protestante. Mas às vezes a gente vai para outro extremo e nunca parece que é feio ouvir alguém, isso é orgulho. Na verdade, quando você vê o irmão confessando, você deveria se alegrar, não ficar se achando superior porque ele pecou e veio confessar, mas acolher o irmão arrependido em amor. Isso deveria ser mais fácil, irmão, nas nossas bocas. O pedir perdão, né? O confessar. É até condizente com o que a gente crê do nosso pecado, da nossa condição de pecadores. Mesmo salvo, ainda tem a natureza corrompida. Então, tem gente que parece que nunca peca de modo específico. Meu irmão, eu falei mal de você, me perdoe. Isso, tal. Nunca, a pessoa nunca, é só ela vive fazendo tudo aí, as coisas aí, lá no quarto, lá escondido. Às vezes coisas públicas, às vezes coisas que todo mundo viu, que ela distratou o irmão. Mas ela, eu sou protestante, não tem que confessar a ninguém, só Deus. Tem essa conversa, né? E a gente não vê nunca ninguém pedindo perdão. Isso qual é a mensagem que nós transmitimos, né? O que é que as pessoas pensam de nós? A gente é igual a elas, então, porque é isso que o mundo faz. É assim que o mundo vive.
Eles acham que admitir é fraqueza, né? Não vê vantagem, né, nisso. Mas eles não creem em Cristo, não creem no perdão. Então, é muito importante para nós tratarmos também, colocarmos diante de Deus nossos pecados particulares, individuais. Paulo ele diz, né, 1 Timóteo 1:13-15, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. É esse versículo? Ele diz antes aí, ó. No outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente. A nossa boca não deveria ser dura para confessar, né? Eu sou pecador e fui insolente com o irmão, falei o que não deveria. Né? Então, as pessoas, a igreja às vezes talvez até se assustaria se a gente tivesse esse hábito, né? Porque as pessoas não estão acostumadas. Né? E as pessoas não sabem acolher em amor o arrependido. As pessoas ficam escondendo ali, colocam debaixo do tapete os pecados, porque se houver humildade, confissão, todo mundo vai ficar, parece que fica marcando, nunca esquece, né? Não acolhe o irmão que errou. Tem um livro do Sproul, ele cita aqui numa universidade batista lá americana, que é cristã, né? Mas foi feita uma pesquisa lá, que os jovens tudo com consciência de culpa, com a consciência pesada. Uma faculdade cristã, né, que deveria pregar o evangelho, apontar para Cristo. E a ideia do texto ali é que assim, as pessoas não são ensinadas a resolver os problemas, a confessar. Lembra do arrependimento de Zaqueu? A gente está falando aqui, irmãos, da qualidade do arrependimento. Como foi que Zaqueu se arrependeu? Ele restituiu, ele fez restituição. Distribuiu seus bens, restituiu, acho que foi 4 vezes mais que ele tinha defraudado. Então, só um arrependimento geral, nunca um pedido de perdão específico a Deus, às vezes pecamos contra o nosso próximo. E aí, na última sessão aqui, já caminhando para a conclusão, na 6, a confissão de fé explica como todo homem é obrigado a fazer confissão a Deus particular dos seus pecados, pedindo o perdão deles e abandonando-os achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, declarar o seu arrependimento aos que são ofendidos. Então a confissão está dizendo, quando é público, é o caso lá de Moisés, de Acã, lá, lembra de Jericó? Deus disse, para destruir tudo lá de Jericó. Aí Acã viu uma capa, umas barras de ouro lá e escondeu debaixo da tenda. Aí Deus diz, tem pecado aí. Aí teve aquela situação, Acã confessou, né? Morreu ali, foi disciplinado no sentido ali da teocracia, né? Pena de morte. Não sabemos exatamente, né, se foi salvo como que pelo fogo, mas Josué diz, dê glória a Deus, confesse. Então, irmãos, quando nós confessamos, pedimos perdão, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Certo? Às vezes tem consequências. É o caso de Moisés lá, Davi. Mas se é um arrependimento genuíno de um crente, tem perdão e Deus é glorificado. E nós deveríamos estar mais prontos a esse tipo de postura. Porém, antes de passar a palavra a Raimundão, tem o lado de quem ouve, que também está duro o negócio, ele diz assim, a confissão, isso feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Às vezes você confessa seu pecado, aí que a pessoa lhe despreza mesmo. Isso não pode, irmãos. Isso é totalmente antibíblico. O irmão confessou, se arrependeu, pediu perdão, o relacionamento tem que ser restaurado. É restauração ali, perdão. Mas nós não queremos saber, não. O irmão errou, pronto, só uma vez, errou comigo uma vez, pronto. Se Deus fizer isso conosco,
É difícil, né? Se Deus tratar conosco assim também, ó, errou, pronto. Tinha uma chance só. Diga lá, Raimundão. Sim. Porque Moisés é um tipo de Cristo, né? O pecador não pode ir diretamente a Deus, não. Ele é fulminado, ele não tem base de ser aceito diante de Deus, base de aceitação. Então Moisés ali, ele é um tipo de Jesus, de Cristo. À luz do Novo Testamento, a ideia que nós devemos entender é que nós devemos sempre, em nome de Jesus, baseado nos méritos de Cristo, buscar o perdão de Deus. O homem não pode ir a Deus sem mediação por ele mesmo. O homem caído está totalmente destituído da glória de Deus. Ele não tem acesso a Deus mais diretamente. Então, assim, Deus ouve porque ele é onisciente, né? Mas é necessário ir por meio de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa sessão aqui, que é a última da nossa aula de hoje, fala do pecado público. Então, às vezes, exige também uma confissão pública. Uma disciplina, é isso que a igreja, é a disciplina eclesiástica na igreja. Certo? Então, principalmente quando escandalizamos ou ferimos um irmão, essa prontidão, irmãos, tem alguma coisa errada, né? Que não, como o pessoal diz aí, né? Tem alguma coisa errada que não está certo, que a igreja parece que é suicídio, né? Ser um crente e ser uma pessoa que confessa pecado, parece que não pode haver nenhum caso de pecado na igreja. A questão, irmãos, é que não pode haver pecados não arrependidos, não confessados e abandonados. Então, esse arrependimento genérico, geralmente, ele não é eficaz para tratar alguns problemas específicos. Geralmente, quando você confessa o pecado mais particular, é mais difícil pecar aquele pecado. Já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Quando você confessa de modo mais específico, quando você fala com o irmão, irmão, me perdoe, isso é uma maneira que Deus usa. É mais difícil, não é que vai ser impossível você pecar de novo. Tanto que Jesus disse 70 vezes 7, né? Perdoar o irmão. Mas é uma maneira, né, de tratar o problema e que torna mais difícil você voltar àquele erro. Uma pessoa, e outra coisa também, uma pessoa de fato arrependida não se furtará ao verdadeiro arrependimento diante daquele que foi ferido. A qualidade do nosso arrependimento é muito superficial. Né? Muito superficial, porque um arrependimento profundo, bíblico, a pessoa vai estar aberta a resolver, a tratar. Vamos conversar, vamos resolver. O que é que tem que ser feito para resolver? Foi público? Foi em público? Pessoas ficaram vendo, então elas vão ver, as mesmas pessoas que viram que o pecado foi cometido, elas vão ver que houve arrependimento, que foi tratado o problema. Isso deveria ser algo natural, irmãos, e vida que segue porque Deus perdoa mesmo. Alguns pecados vão ter consequências, né? Vai ter consequência, mas, por exemplo, Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Ok, não obrigatoriamente confessar para o pastor. Né? A ideia lá do sacerdote, do padre, é que era uma pessoa que teria sigilo, em tese, né? Ele iria usar com sigilo, ele era uma pessoa que vivia disso, né? Então ele deveria ter uma ética e reservar aquilo ali, guardar. Mas a ideia é que todos nós fôssemos confiáveis. Então o irmão chegou para você e confessou um pecado, pronto, não é para ficar conversando com o outro que o irmão lhe confessou, ou então falar indiretamente, não, pedir oração porque o irmão, né? Você acaba denunciando o irmão, pede oração, não. O irmão veio lhe falar porque o irmão confia em você. É bíblico o que ele fez também. É uma maneira de tratar a questão. Certo? Então, o pecado de Acã, né, foi público, então foi tratado público também. Aqueles que ouvem uma confissão pública deveriam perdoar.
Irmãos, a igreja, por exemplo, houve uma disciplina, o irmão pediu perdão. Pronto, acabou o assunto, perdoou, perdoado. Entendeu? E o irmão, com a ajuda de Deus, pedir graça para não recair, e pode ser que ele caia de novo ainda. Né? E aí a gente tem que estar pronto. Se arrependeu de novo? Perdão de novo. Agora, buscar realmente um arrependimento que venha de Deus, que seja profundo, né? E tudo mais. Então, temos que nos reconciliar com o irmão arrependido. Temos que receber estes com amor, pronto a perdoá-los, a confortá-los. Não apenas perdoar, mas não, meu irmão, você é nosso irmão, você fique firme. Então, muita gente não quer saber de igreja porque, na verdade, as pessoas olham às vezes para nós e não veem isso, perdão, aceita. Não é, irmão, perdoar sem arrependimento, né? Não é perdoar de qualquer maneira. Está falando de irmãos arrependidos. Precisamos reafirmar o nosso amor àqueles que se arrependem e demonstrar aos outros a mesma misericórdia que nosso Pai no céu demonstrou. Então, muitas vezes o que nós transmitimos como igreja é que não tem misericórdia, não tem perdão, não tem jeito, pecou, pronto, acabou, fim de feira, né? Adeus, pecou. E se Deus fizesse isso com Davi, com Moisés? Então, quem viu, percebeu que Deus é santo. Deus é justo, Deus tratou, mas foi tratado, foi perdoado. Eu creio que todo mundo ali, os judeus, aquele povo da época de Moisés, sabia que Moisés era um fiel, uma bênção, né? Completou sua carreira. Só que a carreira dele terminou ali. Ele teve que passar o bastão para Josué, né? Para poder Josué levar avante. Então, é isso, irmãos. Né? Então, nós não devemos olhar para os irmãos só para os defeitos, né? O amor cristão, assim, a gente não... Vejam, o verdadeiro amor cristão, ele não é cego para ver os defeitos. A gente tem defeitos, nós temos pecados, né? Porém, nós, por causa desse amor cristão, nos acolhemos, né? Mas assim, não é um acolhimento também de libertinagem, né, uma palavra difícil, né, antinomismo, né? Está na graça, pode fazer o que quiser. Não, nós nos acolhemos, mas mediante a vida cristã, o arrependimento, a fé, está aberto o perdão, né, para todos que se arrependem. A autoridade do perdão não é nossa, da igreja local, é de Deus. Então, se Deus perdoa, vários versículos aí que dizem que Deus perdoa. Se nós, como igreja, o irmão vem aqui, se arrepende, pede perdão, Deus perdoou e nós não vamos perdoar? Porque muitas vezes o que acontece é isso. Deus está perdoando os seus santos, mas parece que a igreja nunca perdoa. Né? Os crentes nunca esquecem, nunca perdoam. E muita gente morre de medo, né? de viver a vida sincera, a vida de amor, a vida real dentro da igreja, dentro do meio cristão. Porque não há acolhimento, não há... Então, amor, só para concluir a minha fala, o tempo já acabou. Na época de Agostinho, tinha um grupo lá que, na hora da perseguição, eles negaram a Cristo e entregaram as Bíblias, os traditores, né? E o pessoal lá, os donatistas, diziam, não, vocês não podem mais voltar para a igreja, não. Vocês pecaram, traíram. Aí Agostinho disse, não, rapaz, a igreja, ele argumentou com base no que não vai ser 100% pura, né? Vai sempre ter o joio e o trigo. Mas a ideia também, irmãos, é que nós somos fracos. Por um momento, o irmão pode ter fraquejado ali, pecou, mas agora se arrependeu. Então, a igreja não pode estar fechada, né, ao perdão, à restauração dos que se arrependem. Irmãos, o tempo encerrou, né? Eu já abri para algumas perguntas, então... próxima aula, se tiver ou quiser mandar no particular, qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos orar então. Senhor, refletindo, ó Deus, sobre o arrependimento para a vida, e nós precisamos
dessa graça que vem de Ti, de arrepender-nos, e também continuar, ó Deus, sendo renovados ao arrependimento, e termos humildade, ó Deus, termos um coração misericordioso como fruto desse perdão que vem de Ti. Sejamos pessoas misericordiosas também com o nosso irmão, e que possamos aceitar, ó Deus, que o Senhor nos perdoou coisas muito piores, que possamos também perdoar, ó Deus, aqueles que pecam, e que isso não seja ocasião, ó Deus, para uma vida relaxada de pecados, mas que possa haver desejo de santidade, de vivermos diante do Senhor de modo santo, mas se houver pecados, ó Pai, que possamos também saber que temos esperança e perdão em Cristo. Assim, toma essa igreja, toma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, particulares, públicos, nos dá um coração perdoador, pronto a restaurar as relações, e coloca amor, ó Deus, e misericórdia sobre nós, a Tua igreja, e nos dá manifestar ao mundo esse amor e essa misericórdia. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. Quem vai ficar para o almoço e com os adolescentes, né? Então já podem ir lá para preparar tudo, organizar. Que Deus abençoe. 18 horas o culto público. Então estaremos aqui para adorar o nosso Deus.